Sou Isaías Júnior, advogado e professor de Direito. Quero falar com você sobre a possibilidade de mudar a sentença penal condenatória mesmo após o trânsito em julgado. Um dos caminhos é através da revisão criminal. E eu quero te ensinar algumas coisas sobre ela. Nem sempre um processo tramita de forma justa, com a aplicação da ampla defesa e do contraditório. Nem sempre o juiz ou os tribunais julgam da forma correta. Nem sempre a investigação criminal, na fase do inquérito policial ou da ação penal, seguiu a forma prevista no Código de Processo Penal e nas leis que tratam sobre procedimentos. A não observação da lei, quando gera uma decisão injusta e muitas vezes ocasiona a prisão, gera também consequências nefastas não só para o réu, mas para as pessoas mais próximas também, como o impedimento de estar com a sua família no dia a dia, de não participar das festas de aniversário dos filhos, de ver as suas crianças crescerem e de ter a oportunidade de cuidar dos seus entes queridos. Além disso, uma decisão injusta obriga o réu a cumprir uma pena também injusta. Mas, mesmo que tenha ocorrido uma condenação e já não tenha como recorrer mais, ainda não é o fim. Vamos ao tema deste vídeo. A ação de revisão criminal é um dispositivo processual disponibilizado ao condenado com a finalidade de corrigir falhas indevidamente praticadas pelo Poder Judiciário na esfera criminal, tendo como objetivo modificar uma condenação excessivamente desproporcional ou injusta. A ação de revisão criminal tem natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória com trânsito em julgado quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo Penal. É sui generis, pois não possui polo passivo, mas somente o autor, questionando o judiciário que o vitimou. Ela será julgada pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal do Estado onde a ação penal tramitou ou ainda pelo STJ ou STF, se tiverem julgado o processo ou recurso ali interposto. Na revisão criminal, pode-se pedir a desclassificação, a diminuição da pena ou a absolvição ou anulação do processo, total ou parcialmente. É importante dizer que só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir a coisa julgada por intermédio da revisão criminal. De acordo com o artigo 621 do Código de Processo Penal, admite-se a revisão dos processos findos, isto é, com sentença condenatória transitada em julgado. A revisão criminal, portanto, tem como pressuposto a existência da coisa julgada originária de uma condenação irrecorrível. Deixa eu te explicar rapidamente. A expressão trânsito em julgado, ou transitada em julgado, ou processos findos, é a mesma coisa que dizer que não cabe mais nenhum recurso naquele processo. Isso será confirmado através da certidão de trânsito em julgado, que é requisito objetivo para a propositura da revisão criminal. Assim, as hipóteses em que se admite a revisão criminal são sentença fundamentada em desconformidade ao texto expresso de lei ou contra a evidência dos autos, sentença fundada em provas falsas quando surgirem novas provas de inocência do condenado, ou circunstâncias que autorizem a diminuição da pena. Dentro desse contexto, temos a possibilidade de anulação do processo quando ocorrer alguma inobservância das regras processuais e constitucionais, desde que efetivamente cause prejuízo ao condenado. O pedido da revisão criminal poderá ser ajuizado mesmo nos casos em que o réu se encontre na situação de foragido, o que já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 393, que diz que para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. A revisão criminal possui característica desconstitutiva, uma vez que, sendo admitida, objetiva modificar total ou parcialmente a ação penal principal, interrompendo os efeitos produzidos pela sentença penal condenatória vigente. É, portanto, uma proteção fundamental em benefício do ser humano sempre que existir uma injustiça decorrente de um erro judicial, constituindo-se em importantíssimo instrumento para sua defesa, só podendo ser utilizada para beneficiar o réu e nunca para piorar a sua situação. Quando tratamos da natureza jurídica da revisão criminal,
a encontramos no capítulo titulado dos recursos em geral no Código de Processo Penal, o que acaba gerando divergência doutrinária, pois a revisão criminal pode ser considerada um recurso ou mesmo uma ação autônoma de impugnação. Porém, o entendimento majoritário da doutrina é que a revisão criminal tem uma natureza autônoma de impugnação, pois quando ocorre o ajuizamento da ação de revisão criminal, vai nascer uma nova relação jurídica. Predomina, então, o entendimento de que a revisão criminal tem natureza de ação autônoma de impugnação, o que proporciona e favorece a busca pela justiça e a revisão das decisões judiciais que já transitaram em julgado. Existem outras ações autônomas, como o habeas corpus e o mandado de segurança criminal, que também objetivam impugnar decisões, cada uma na sua esfera de interferência. A revisão mostra-se como uma verdadeira ação penal de conhecimento de natureza constitutiva, ou ação autônoma de impugnação da sentença transitada em julgado, pois visa, através da instauração de uma nova relação jurídica processual, extinguir ou modificar uma situação jurídica, ou seja, desfazer uma sentença condenatória eivada de erro, mediante a decretação da absolvição do réu injustamente condenado ou através da diminuição da pena imposta, ou ainda por meio da anulação da decisão, em face da existência de vício insanável. Ela é um remédio jurídico oferecido em favor do condenado com o efeito de desconstituir uma decisão. É possível, ainda, produzir novas provas para auxiliar na análise do contexto da revisão criminal. O ingresso de um processo é também o início de uma relação jurídica. Sendo assim, a legitimidade e capacidade de ser autor ou mesmo réu no processo necessita ter interesse na solução do conflito. A legitimidade ativa para requerer a revisão criminal está prevista no artigo 623 do Código de Processo Penal, que diz assim: poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Já em relação à legitimidade passiva, é do Estado, que será representado pelo órgão do Ministério Público. Em relação ao prazo para ingressar com a ação de revisão criminal, o artigo 622 do Código de Processo Penal determina que a revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Dessa forma, poderá o condenado ingressar com a revisão criminal a qualquer tempo. A revisão pode ser postulada durante o cumprimento da pena ou até mesmo após o seu término, ou seja, após a extinção da pena. Contudo, há que se atentar para a impossibilidade de revisão criminal quando há extinção da punibilidade antes da sentença, pois nesse caso não existe uma sentença penal condenatória para ser revisada. Portanto, se no curso do processo é extinta a punibilidade pela prescrição ou qualquer outra causa, a decisão proferida é a declaratória de extinção da punibilidade e não condenatória. Assim, inviável, somente neste caso, a revisão criminal. Sendo assim, fica claro que não existe um prazo para interpor a revisão criminal, que pode ser ajuizada mesmo após a morte do condenado. Neste caso, por um dos seus familiares mais próximos, como já falado. Porém, em qualquer hipótese, é necessário que tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado para poder ser retificada. O parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal estabelece que não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, sendo perfeitamente possível, então, o ajuizamento de quantas revisões criminais forem necessárias, desde que observada essa regra processual. Rescindida a sentença penal condenatória, o beneficiado terá restabelecido todos os seus direitos cassados pela sentença, como o direito de votar e ser votado, de receber de volta eventuais valores pagos, como custas processuais e multas, e ainda de receber uma justa indenização pela condenação imposta. É importante que esse instrumento processual seja manejado por advogado especialista em direito penal e processo penal, com amplo conhecimento teórico e prático na área criminal. Está em jogo a liberdade de uma pessoa, a felicidade e o bem-estar da sua família.